Para começar, eu vou fazendo o recorte das imagens e vou abrir o Photoshop. Vou deixar carregar aqui algumas imagens, né, pra gente fazer. Atualmente eu estou usando o Photoshop CS6, a versão Extended, mas o processo de recorte de imagem é bem simples, né? Só para deixar no padrão. Vou procurar aqui algumas imagens que eu já tenho. O professor tinha passado uma medida que eu acredito era 640 por... Não lembro se a medida era 640 por 400, mas eu vou fazer nessa medida porque a gente vai setar essas mesmas dimensões para o flash. Vou abrir 5 imagens aqui para a gente não se prolongar muito na linha de tempo. Vou colocar cada uma delas no mesmo tamanho, tá? Vou usar a ferramenta Crop, tá, para fazer esse recorte. Fazer isso aqui rapidinho. Vou setar aqui tamanho de 640 por 400. Vou salvar aqui uma pasta pré-definida, só para a gente não perder muito tempo também. Vou criar aqui a pasta imagens e vou salvar cada uma dessas imagens aqui dentro da minha pasta. Dá um crop aqui, beleza, dei crop, salvar. Se a galera, eu acredito que algumas pessoas que vão assistir essa videoaula não vão saber fazer esse processo aqui do Photoshop, mas as imagens que o professor havia deixado na pasta, eu não sei se todo mundo pegou, elas já têm esse tamanho. Caso a galera ainda não tenha, eu vou disponibilizar essas imagens aqui para vocês fazerem o download, que aí fica mais fácil, vocês não tem que se preocupar em ficar recortando as imagens. Aí já fica melhor. Beleza? Com as imagens recortadas, a gente vai agora importar elas para o Flash. Vou começar abrindo o Flash. Atualmente eu uso a suíte Adobe, uso Flash Professional CS6 também, né? Tá, com o Flash aberto, eu vou aqui vou usar vou começar com um arquivo novo aqui em Create New. Vou usar o ActionScript 2.0, tá? Se o Flash de vocês tiverem com essa configuração aqui, já dá para continuar trabalhando, mas a configuração que o professor estava usando era a clássica. Então a gente clica aqui nessa área, né? Vamos usar, ele vai deixar como a gente estava vendo na aula, tá? Pronto. A barra de ferramentas vai ficar aqui do lado, a timeline vai ficar aqui em cima e as propriedades vão ficar desse ladinho aqui como tava, tá bom? Então tá, para começar a gente vai setar o tamanho do palco do Flash de 640 por 400. A gente já tem aqui a altura dele por 400, a gente só precisa agora setar a largura dele para 640, que é quanto a gente fez as nossas imagens, tá? Então eu vou colocar aqui 640, tá? A gente pode usar os slides quando a gente posiciona o cursor aqui em cima, ele cria essa mãozinha com essa setinha. Se você clicar, segurar e arrastar, você pode aumentar ou diminuir também, ó, como se fosse um slidezinho, tá? Para ficar mais fácil, a gente simplesmente coloca o mouse e clica, ele forma uma caixinha de texto e aí você digita diretamente o valor. 640, ok? Tá, basicamente a gente só precisa alterar isso e vamos agora para a importação das imagens, tá? Primeiro a gente vai importar as imagens para a biblioteca, então elas não vão aparecer aqui de cara no palco, tá? Quem lembra lá, a gente vai em File, Import to Library, tá? Vamos clicar aqui, vai preparar para importar. Ok, então ele vai abrir aqui para mim buscar de onde eu tenho as imagens, né?
Eu posso selecionar todas, que ele vai importar todas para a biblioteca. Eu posso selecionar aleatório, como o professor tinha falado, né? Digamos que eu queira só essa primeira, eu vou segurar Ctrl, aí vou selecionar nessa outra e nessa outra, se eu teria uma seleção aleatória, tá? Mas eu quero todas, então eu vou simplesmente clicar e arrastar com o mouse aqui e pedir para abrir, tá? Aparentemente ele já importou, né? Ele não me deu aqui nenhum retorno na tela, mas aí eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui do ladinho, tá escrito Library, clico e aí tô vendo que as imagens todas já estão aqui, tá bom? Para quem não sabe onde chegar aqui, se essa barrinha essa barra não tiver habilitada, você pode vir aqui no Window, Library, ou simplesmente pressionar Ctrl mais L, tá? Que você também tem esse painel da biblioteca, tá bom? Ok. Com as imagens já na biblioteca, eu posso simplesmente clicar e arrastar para cá, né? Eu já tenho aqui na primeira camada uma primeira frame também já com a imagem, né? Posso colocar todas de uma vez. Deixa eu apagar essa aqui primeiro, tá? Vou clicar aqui, segurar Shift e clicar em cima, fazer uma seleçãozinha aqui. A seleção ela funciona basicamente da mesma maneira para qualquer, digamos, objetos que você esteja selecionando. No Windows é um padrão. Se você clica no primeiro, segura Shift e clica no último, você seleciona todo esse intervalo. Se você quiser selecionar de forma aleatória, você clica no primeiro e segura Ctrl e seleciona aleatoriamente, ó, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, fazer um passo a passo para a gente não se confundir muito, porque existem várias maneiras da gente fazer esse slideshow. Então a gente pode fazer de forma mais rápida, de forma mais complexa, mas eu vou fazer de uma maneira que a gente entenda e como foi passado pelo professor, tá? Então eu vou começar com essa primeira imagem aqui, que vou jogar ela pro palco, e aí ela começa já sendo disposta, né? Então, como ela não está centralizada no palco, eu tenho que centralizar. Para centralizar, eu uso o painel Align, né? Ele está logo aqui nessa coluna de painéis, tá? Bem aqui, ó, tá o Align, tá? Se ele não estiver aparecendo, a gente pode ir lá no Window, tá? E procurar o Align, que a gente pode também ativar ele com Ctrl K, tá? Ó, vai aparecer aqui, vou dar o Ctrl K e aí tá ele. Com o objeto selecionado, tá? Vou selecionar o objeto, vou clicar aqui no Align, aí vou marcar aqui Align to Stage, que é para ele alinhar ao palco, tá? E aí vou centralizar e centralizar, beleza? Tá centralizado. O professor usa a metodologia de atalhos com o F6, o F mais alguma coisa, né? Eu gosto de usar o botão direito, porque é bem mais rápido. Às vezes eu não tenho muito costume de usar as teclas de inserção de keyframe pelo atalho, tá? Mas se alguém tiver decorado aí e quiser fazer dessa maneira, também pode fazer, tá? Como esse primeiro objeto é o primeiro que vai aparecer no nosso slideshow, ele não precisa ter uma animação de entrada. Somente quando a gente estiver finalizando a sequência das 5 imagens é que a gente vai animar a entrada dele novamente numa outra camada, tá? Aqui por enquanto ele só vai ter a animação de saída. Com esse objeto na tela, eu vou dar um espaçamento de 10, 20, vou dar um espaçamento de 30 frames, né, para a gente ter basicamente aí pouco mais que um segundo de animação, e aí
vou dar a saída dele. A saída dele de todos os objetos estão da esquerda para a direita, né? Então vou marcar aqui no frame 30, tá? Aí venho aqui no Insert Timeline, Keyframe, ou simplesmente com o botão direito e Insert Keyframe, tá? Vou dar mais 10 do 30 até o 40, outro keyframe, e aí vou clicar, pode ser aqui no meio, né? Entre o 30 e o 40, em qualquer lugar. Clico com o botão direito e venho em Classic Twin. Vou inserir uma interpolação clássica, tá? E aí, aqui que muita gente confunde. Por quê? Porque às vezes o cara clica no objeto aqui no meio e arrasta, ou então na frame em que ele deve estar no meio, ele não está no meio, ele está para o lado, e aí na frame que ele deveria estar para o lado, ele está no meio, entendeu? Então é legal a gente prestar bem atenção nessa parte de, de keyframes, tá? Que aí é que a gente não se perde. Então tá, aqui na frame 30, que seria a saída desse objeto, ele tem que estar no centro do palco, e aí na animação ele vai correr e vai para fora, para o lado direito, tá? Então do 30 ao 40 eu vou clicar aqui na última frame, que é o 40, e vou clicar no objeto. Para ele não correr aleatoriamente aqui, né? Eu vou clicar e vou arrastar e ele não tem uma precisão, eu vou, quando clicar, segurar Shift, tá? Eu vou dar um ESC aqui, vou soltar aqui, desfazer, Ctrl Z. Vou clicar no objeto, segurar Shift e arrastar. Não é segurar Shift e clicar no objeto. Primeiro clica, depois segura Shift, tá? E aí, ó, ele arrasta lá para o finalzinho sem movimentar aleatoriamente, tá? Ele vai na linha, segue na linha certinho, tá? E aí, ó, já dá para mim ver aqui a animação, ó. Tcharam, tá? Ok. Pro próximo, eu vou inserir uma nova camada, tá? E aí, ó, ele já me dá aqui vários quadros-chaves ou frames colocadas, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui no 30, que é onde a minha animação deve começar, com o outro objeto que vai entrar, enquanto esse sai, esse que está embaixo vai sair, tá? Então, ele começa no 30 e vai até o 40 novamente, tá? Esse aqui vai ficar em branco, tá? Então, vou novamente aqui, ó, cliquei fora, vou clicar dentro de novo, com o botão direito tenho Insert Keyframe, novamente, eu tenho Keyframe a partir daqui, tá? Então essa parte que vai ficar em branco, a gente vai repetir basicamente esse mesmo processo até a gente terminar essas outras camadas, tá bom? Então, inseri o keyframe, agora eu vou aqui na biblioteca, na library. Ele adicionou aqui dois twins, porque existe um processo no Flash em que a gente faz isso de uma maneira mais organizada, mas como a gente está fazendo aqui um básico, então depois a gente pode entender aqui o que, que é o twin, o que, que é isso aqui, entendeu? Ok, vou pegar agora aqui a segunda imagem, tá? Com o keyframe selecionado, vou arrastar ela para o palco, pode soltar aqui em qualquer lugar que a gente vai alinhar. Tá, ó, ele já preencheu aqui, estava selecionado aqui, né? Já preencheu aqui, tá? Ou seja, daqui para cá ele já tem o objeto na tela, no palco, tá bom? Tá. Eu ainda não coloquei nenhum keyframe aqui, então esse keyframe aqui ele está valendo até o 40, ok? Tá. Vou selecionar de novo o objeto. Quando eu seleciono, ele também seleciona a timeline aqui, ó. Isso aqui não é uma interpolação de movimento, só mostra que o meu objeto nesses keyframes aqui está selecionado. Se eu clicar fora aqui, ó, ele vai e tira aquela marquinha de seleção aqui, tá? Vou clicar novamente no objeto e vou alinhar, tá? Então venho aqui no painel Align, clico, continua marcado aqui Align to Stage, né? Então vou clicar aqui e aqui, ó, Align Vertical Center, que é para ele alinhar centro-centro, tá? Ficar certinho no meio do palco, ok? Beleza, tá?
Com o objeto centralizado, agora eu vou criar o outro keyframe aqui, tá? Ainda não tinha criado nenhum keyframe a não ser aquele inicial para a gente colocar o objeto, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó, tá? No frame 40, com o botão direito, vou inserir um keyframe de novo, tá bom? Agora eu tenho dois keyframes aqui, tenho esse do frame 30 que equivale até basicamente o 39 e no 40 eu tenho outro, tá bom? E aí eu vou repetir aquele mesmo processo de animação, vou clicar em qualquer lugar aqui entre o 30 e o 40, tá? Vou criar aqui um Classic Twin, ok. E aí tá, aqui ele ainda não tem, ó, você percebe que ele tá parado aqui, né? Tá? Eu tô passando um pouquinho aqui, então você percebe que ele está parado aqui, ó. Deixa eu ver que o outro sai lá por trás, tá? Agora que eu vou animar a entrada dele. No frame 40, ele já está na posição em que ele deve ficar. Então, eu não vou mexer aqui, vou mexer no 30, que é a posição de entrada dele, tá bom? Então, novamente, clico no objeto, seguro o Shift e aí eu vou arrastar para a esquerda, que é de onde ele vai entrar, tá? De novo, frame 30 selecionado, objeto selecionado, clico no objeto, seguro o Shift e vou arrastar aqui para a esquerda até fora do palco, tá? Prontinho, ó. Tá ok? E aqui, ó, no frame 40 ele já vai aparecer certinho, tá? Vou só, sempre façam esse movimento com o cursor aqui nesse pontinho vermelho, que ele vai mostrar a movimentação da timeline, tá? Ok? Ó, beleza, tá? Então a gente já tem aí a nossa primeira animação, tá? Vamos dar um Ctrl Enter aqui para testar. Eu acho que eu ainda não salvei esse arquivo, então vou aproveitar para salvar, tá? Salvar aqui a nossa pasta. Opa, eu já tinha começado um slide aqui. Qual é o mesmo? Não lembro se eu já salvei esse arquivo aqui, mas de qualquer forma eu vou salvar ele aqui por cima de novo, tá? Então, replace, salvando. Ok, arquivo salvo. Eu vou testar aqui com o Ctrl Enter, né? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Tcharam. E aí, ó, tem a minha primeira interpolação aí. Ok? A gente percebe que tem uma linha passando aqui, né? Porque a gente não ajustou bem legal, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas básicas do alinhamento e do posicionamento, que é bem bacana para a gente ter uma exatidão na nossa animação. Fechei, né? Vamos começar aqui com essa camada 2, tá? Eu cliquei na camada aqui, ele selecionou todas as frames da camada. Então, tenham sempre cuidado quando vocês fizerem ou clicarem, porque isso interfere muito. Às vezes a gente acaba tirando o objeto de lugar sem perceber, porque a gente clicou lá na camada e acabou não notando onde a gente mexeu, tá? Então tá, eu tô na camada 2, tá? Vou clicar nesse objeto aqui, ó. O meu ponto aqui na timeline está exatamente em cima da frame 30. Vou clicar aqui diretamente no keyframe 30 da camada 2. Aí ele já seleciona o objeto para mim, tá? Só que eu vou clicar no objeto que é para mim ter as propriedades dele aqui do lado. Ok? Vou clicar nele. Ó, e eu tenho aqui um posicionamento X de 320. Eu quero ver basicamente onde é que ele está. Se ele está no zero, sei lá. Vou aumentar um pouquinho aqui para 200 e ver onde é que ele está aqui, ó. Tem uma diferençazinha aqui, né? Então, para que ele não dê essa diferença tão grande, a gente pode clicar nele, no objeto, e usar a setinha do mouse aqui só para chegar um pouquinho mais para cá, tá bom? Ele ainda não está em cima, vou colocar um pouquinho mais. Tá pronto aqui, ó. Parece que ele fechou certinho aqui, tá? E aí eu volto com a minha visualização para 100, tá? E aí testo novamente aqui, ó, movendo
o cursor. Ele ainda tá dando uma diferença. Vocês perceberam que o palco ficou para cá, né? Vocês podem usar aqui, ó, esse scroll pro lado, tá? Com cuidado. Novamente aqui, tá? Nosso palco tá aqui, tá bom? Aqui, ó. E a gente percebe que ele deu aqui ainda uma diferençazinha, né? Eu vou novamente aproximar lá, tá? Aqui, vou. E aí, ó, vou selecionar aqui da primeira camada. Isso é só para alinhamento, tá, gente? Depois vocês podem ver isso com mais calma, que são detalhes, na verdade, tá bom? Ó, vou selecionar aqui a última keyframe, que é o objeto que me interessa, tá? E aí vou selecionar ele de novo, tá? Para meter a propriedade dele aqui do lado, tá? Selecionar keyframe é uma coisa e selecionar o objeto é outra, tá bom? Vou selecionar o objeto agora, tá? Na última keyframe em que ele tem que sair. E aí vou reposicionar ele com a setinha do teclado aqui, ó, seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda. Estou com o objeto selecionado, vou colocar a setinha para a esquerda para ele voltar um pouquinho aqui, ó, tá? Até ele fechar. Vou clicar fora aqui só para ver se ele está no lugar certo. Deixa eu ver aqui. Ó, agora tá certinho, tá? Vou voltar o zoom aqui para 100, tá? Vou ajustar o palco novamente aqui, ok? E aí, ó, ele ainda abre um pouquinho aqui, mas isso é um detalhe mínimo, tá? Pronto, beleza? Ok, então vamos agora para continuação dessa animação aqui. A gente tem ainda que dar mais 30 frames para ele aqui, né, para ele permanecer aqui no palco. Então vamos do 40, 50, 60, 70, ok. Vou inserir um outro keyframe aqui da camada 2, inserir um outro keyframe, botão direito no frame 70, tá? E aí vou colocar mais 10 para a gente fazer a animação de saída, ok? Vamos lá, certo, keyframe, e agora eu vou colocar ele para fora do palco, tá? Eu já posso fazer aquele processozinho de clicar no meio e criar o Classic Twin, né? Ou posso colocar ele logo para fora e depois fazer isso, tanto faz, tá? Importante aqui, nessa frame ele precisa estar no centro do palco e nessa frame ele precisa estar fora do palco, ok? Vamos lá, vou criar logo o Classic Twin, vou clicar na frame 80, clico no objeto e seguro Shift e arrasto, tá bom? Ok. Vou só checar aqui para ver se ele tá certinho aqui fora do palco, né? Usar a setinha para um lado aqui, ó, e deixar ele certinho aqui, tá? Beleza, então agora aqui ele já saiu do palco, tá? Ó, saindo do palco, né? Vou diminuir o meu zoom, deixar em 100 aqui, tá? Ajustar o palco. Agora eu preciso colocar o outro objeto, né? Então venho aqui, tô na camada 2, eu vou acrescentar mais uma camada, vai ficar acima, e aquele mesmo processo, ela já insere os keyframes na dimensão que a gente está trabalhando, né? E já insere os keyframes em branco. Então é o mesmo processo desse aqui, ó. Clico no 70, insiro um keyframe que é para mim limitar, a partir daqui para cá fica em branco e a partir daqui é o que eu vou trabalhar, tá bom? Vou na biblioteca, vou jogar agora a próxima imagem, tá? Não importa se ela tá centralizada ou não, que a gente vai centralizar, ok? Abrir aqui o painel de align, centralizo, tá? Vou criar um outro keyframe aqui, frame 80, tá? Sempre mantendo esse padrãozinho aqui, ó, tá bom? E aí posso animar logo ou posso animar depois, tanto faz, né? Vou logo criar o nosso clássico
Twin. E aí, ó, novamente, a frame de entrada ele precisa estar fora do palco. Na frame 80 ele já está no centro do palco, que é a posição que ele precisa estar. Então, clico aqui na frame 70, que é a frame de entrada, e vou colocar ele para fora do palco, tá? Novamente, clico no objeto, tá? Seguro o Shift e arrasto. Ok. Deixar ele mais ou menos aqui, tá? E aí, ó, vou logo testar. Olha que legal a minha animação, beleza? E aí o mesmo processo desse aqui de baixo. Preciso dar 30 frames de espaço para ele permanecer mais ou menos um segundo no palco, tá? Então eu venho aqui no 80, mais 10, 90, mais 10, 100, mais 10, 110. Aqui eu vou criar um keyframe, tá? Que é o tempo que ele vai permanecer no palco, e aí dou mais 10 keyframes, mais 10 frames para saída dele. Então aqui no 120, outro keyframe, sempre com o botão direito isso, viu galera? Botão direito, e aí mesmo processo, animo antes, animo depois, tanto faz. Botão direito, Classic Twin, frame de saída, clico no objeto, seguro o Shift e levo para fora do palco. Ok? Tá, nós já temos agora 3 camadas, tá faltando só mais 2, tá? Então, camada 3 selecionada, vou adicionar mais uma camada. Novamente aqui, ó, no início da animação de saída, tá? Então, me deu os keyframes em branco aqui, eu venho aqui no 110, que é onde essa animação aqui está saindo, tá? Botão direito, insert keyframe, vou na biblioteca, próxima imagem, jogo pro palco, vou no align, centro, centro, tá? Animado, ops, ainda não animado, desculpa. Esse aviso aqui é que o Flash ele está configurado para salvar e auto-recuperar um documento, né? Caso eventualmente o Flash trave, ou se eu estiver trabalhando num computador comum falte energia, né? A Adobe já colocou essas funções de auto-save e auto-recovery nos documentos, então isso facilitou muito a vida de quem trabalha com os produtos da Adobe. Antes você estava trabalhando no Photoshop e pá, travava e já era todo o teu trabalho. Agora ele já tem essas funções aí que eu achei que ficaram muito legais. Ok, vamos lá. Só dei yes ali para ele não save, vou aproveitar e salvar aqui também, né? Já centralizei, ainda não criei aqui o keyframe, tá bom? Então agora que eu vou criar, eu cliquei fora aqui, tá? Vou clicar no frame 120, botão direito, insert keyframe, vou animar logo, tá? E aí, ó, percebe que não se confundam, viu, galera? Tem que sempre saber onde você está trabalhando, tá? Ó, o meu objeto que vai entrar ainda não tá no pontinho certo dele. Então aqui, ó, frame de entrada, que é a primeira frame dele, clico no objeto, seguro o Shift e levo para fora do palco, tá? Ok, e aí, ó, como quando a gente centraliza já fica no centro do palco, você não tem a necessidade de ficar fazendo outros ajustes, tá? Ó, animação, ok, beleza. E aí continuo, tá? O filme tá ficando grande, mais 30 frames de tempo. Então vamos lá, 120 mais 10, 130 mais 10, 140 mais 10, 150. Insiro keyframe, mais 10 de animação de saída. Insiro keyframe de novo, tá? Não tem nada animado aqui. Posso animar logo depois, vou animar logo, tá? E aí clico na última frame aqui, ó, e clico no objeto, seguro o Shift e levo para fora do palco, ok? E aí, camada 4, nossa quase última camada, porque a gente precisa repetir o outro processo, tá? Vocês vão entender já já. Insiro uma nova camada, tá? Keyframe de entrada, não tem nada aqui, vou inserir um keyframe de novo, insert keyframe, vou na biblioteca, pego a última imagem nossa e jogo pro palco, vou no align, centralizo, tá? Vou
na frame 160, insira um keyframe de novo, tá? Vou logo animar. Primeiro keyframe aqui, ó, que é o keyframe de entrada, tá? Clico no objeto, seguro o Shift e levo para fora do palco, tá? E aí, ó, novamente testo a nossa animaçãozinha funcionando. Vou dar mais 10, aliás, vou dar mais 30 de permanência no palco. 160 mais 10, 170, mais 10, 180, mais 10, 190. Insira um keyframe, mais 10 para animação de saída, 200. Insira outro keyframe, vou logo animar. Vou para o último keyframe, seleciono o objeto, seguro o Shift e levo para fora do palco, correto? Aí, ó, agora eu vou colocar a sexta camada. Por que a sexta camada? Porque a gente precisa fazer aquele loopzinho, né? Então essa sexta camada vai ser basicamente aqui, ó, a nossa animação de entrada do primeiro, porque o primeiro não tem uma animação de entrada, ele já começa na tela e aí, ó, tcharam, vai fazendo animação, ok? E aí quando chegar no último aqui, que ele vai ter que repetir, ele precisa ter a entrada dele, que aí a gente vai ficar vendo aquele loopzinho infinito, tá bom? Então agora a gente vai inserir essa animação, que seria essa sexta camada, tá? Então vamos lá, seria a sexta camada, no mesmo processo, tá? Venho aqui no 190, que é a animação inicial de saída, então vai ser a animação inicial de entrada, mesmo processo dos outros, tá bom? Insiro o keyframe e aí vem na biblioteca e pego o primeiro nosso, tá? Olha aí, agora sim que a gente vai animar a entrada dele, tá bom? Jogo pro palco, tá? Vou na line, centralizo, venho aqui na última frame, insiro o keyframe, animo e aí faço a entrada dele, tá bom? Clico aqui no primeiro, clico no objeto, seguro o Shift e arrasto ele para fora do palco, tá? Ok. E aí, ó, tcharam. Agora por que eu não vou dar mais 10 para esse objeto? Porque ele já tem 10 lá na frente, né? Então a gente não precisa colocar mais 10, senão a gente vai ter uma disparidade aí no tempo, ele vai permanecer mais tempo. Então como ele vai a partir daqui voltar para o primeiro, ele já vai pegar certinho ele no palco aqui, ó. Tcharam, tá? Então a gente vai testar agora essa animação lá com o Ctrl Enter, tá bom? Ctrl Enter aí. Ok, deixa ele renderizar aí, ó. Tá, começa no palco, anima, tá? Ok, ok e ok. Pronto, viu? Então, basicamente está pronto o nosso slide. Agora a gente precisa fazer aquele processo de máscara, porque senão quando a gente expandir aqui, ó, ele fica com aquela característica clássica do objeto aí, né? Não sei se isso aqui tá pegando também, tá? Então vamos fazer agora o nosso processo de máscara, que a gente já sabe como é, né? Bem facinho, tá? Vou criar aqui uma camada acima, que é a sétima camada. Eu posso até dar um nome para ela aqui, chamado máscara. Tá? Para mim nomear a camada, eu posso clicar nela, dar 2 cliques rápido no nome dela aqui, ó, que ele muda para a caixinha de texto. Vou criar aqui mask, pronto. A camada, para quem já sabe, é bem simplesinho. Para quem não sabe, é só criar um retângulo, né? Cria a camada. Aqui eu não preciso do keyframe, tá? Porque quando eu crio a camada, ele já me dá os keyframes em toda a extensão que eu trabalhei. Então, se eu criar qualquer objeto em qualquer lugar, ele vai ocupar desde a primeira keyframe até o final dela. Então, posso estar, tô com o cursor com o pontinho de timeline aqui, ó, em qualquer lugar, e a partir daqui eu crio, desde que eu esteja com a camada selecionada, tá bom? Vou criar aqui um retângulo, tá? Ele não precisa estar no tamanho ideal já, né? Cria o retângulo, tá? Com a ferramenta retângulo U R, tá? Cria o retângulo. Venho agora com a ferramenta de seleção para deixar ele certinho o tamanho do palco. Clico na ferramenta seleção, clico no objeto e aí, ó, venho aqui no align, tá? E já que ele está marcado
Align to Stage, eu preciso fazer só o seguinte. Aqui, ó, nessa área do Matte Size, bem aqui, ó, Matte Width and Height, ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai automaticamente setar as dimensões do palco para esse objeto, tá? Ó, tá? Ele já está no tamanho do palco e agora eu só preciso centralizar ele, certo? Ok? Com o nosso objeto centralizado e no tamanho do palco, eu vou transformar essa camada em uma camada máscara. Ou seja, eu vou clicar em cima do nome dela com o botão direito e aí eu venho aqui, ó, em Mask, tá? Ele colocou somente a camada que estava abaixo dela como máscara, mas aí eu só preciso colocar as outras camadas, ou seja, usando a nossa base de seleção, né, clico na primeira, seguro o Shift e clico na segunda, e eu posso simplesmente clicar nelas e arrastar para cá para baixo, ó, como se eu estivesse movimentando aqui, ó. Só que eu não posso deixar elas acima, né, eu tenho que deixar elas abaixo dessa cesta aqui, ó, prontinho, tá? Se isso ficar complicado para vocês fazerem, vocês podem, vou desfazer aqui, tá? Vocês podem, com todas as camadas selecionadas, vocês podem clicar com o botão direito, tá? E aí em propriedades, vocês podem clicar elas como masked, ou seja, elas vão estar mascaradas, tá? Vou dar OK. Se ele foi só a primeira, então é só repetir o processo para as outras, tá bom? Property, Masked, OK. Ok, vamos continuar então, né? Fazer o mesmo processo para as outras camadas, tá? Sempre clicando na camada, posso arrastar para lá ou Property, Masked, botão direito, Property, Masked, e OK, tá? Novamente, tá? Beleza. Com todas as nossas camadas devidamente mascaradas pelo objeto de cima, né? Você tá vendo aqui o nosso objeto de máscara porque o cadeado não está travado em todas as camadas. Uma vez que a gente trave esses cadeados em todas as camadas, aí esse objeto ele some, tá? Eu posso fazer isso individualmente para cada camada, ou eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e aí, ó, ele trava tudo de uma vez, tá bom? Então a gente passa, agora a gente já não vê mais o nosso objeto e passa a ver as nossas camadas. Se eu destravar um objeto aqui, uma camada, ele passa a mostrar o objeto, tá? Então, ó, temos a nossa animação, a gente vai testar agora com o Ctrl Enter, tá bom? E aí, ó, tá o nosso slide já mascarado, tá? E basicamente é isso, galera. Desculpem a demora aí, eu fiquei de postar antes e não deu pra postar, tá? Mas tá pronto aí. Falou? Valeu!